bom dia Sandra, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo em vários lugares, muito bom dia. Muito bom dia, estou muito feliz com a adesão que a gente teve, deve estar bastante gente aí ligado agora nessa nossa conversa sobre os 7 mercados. Você sabe que quando eu escrevi o Metanoia em 2002, nós falávamos de 2 movimentos, aquele que migrava do ciclo da sobrevivência para o ciclo da prosperidade, né? E nós falávamos da escassez à abundância. E o livro Pegadas, que veio 3 anos depois, ele veio exatamente para mostrar os degraus que existem de um para o outro, né? Porque quando a gente coloca 2 polos, parece que é apenas um salto. Eu saio daqui, vou para cá, e a abordagem dos 7 mercados ela é interessante porque mostra que isso é uma caminhada, é uma travessia. O que eu não imaginava é que essa travessia ia ficar tão marcante para a nossa comunidade de metanóicos, e o quanto eles se interessam por isso, e tanto é que nós vamos preparar esse alumiar, já estamos preparando, né, o dia de hoje, essa transmissão já tem a ver com isso, a pesquisa que rolou por aí, para cada um identificar, diagnosticar o seu mercado, já tem a ver com nós nos aprofundarmos mais ainda no que significa essa travessia de 7 mercados. E, Roberto, já estou recebendo algumas informações da primeira fase da roda, né? Que percepções ainda diversas nas equipes, né? Então, a compreensão, assim, já começar a entender um pouquinho mais qual é essa viagem vai ser muito apropriado. Porque nas conversas já está pintando um monte de dúvida aí, né? Com relação do que é realmente este avanço, né? E como é que se avança nesse sentido. E aí a pesquisa é um arranque para isso, porque a grande discussão mesmo, lembrando, né, que o líder é um gestor de percepções, isso está no último livro, Devir, é essa conversa junto com a equipe, desses vários pontos de vista. Porque a abordagem dos mercados ela é muito imagética. O livro Pegadas ele é muito metafórico. E metáforas são imagens daquilo que a gente tenta representar algo que é metafísico no físico. As nossas obras são físicas, mas as nossas imaginações sobre as nossas obras são metafísicas, né? E tem também a questão dos arquétipos, o arquétipo do guerreiro, do primeiro mercado, o arquétipo do jogador, o arquétipo do curioso, do perito, do artista, do solidário, né? Do cultivador. E esses arquétipos estão todos presentes na obra, mesmo que a obra não esteja naquele respectivo mercado do arquétipo. Você quer dizer que quando você pode estar no 4º mercado, mas tem um guerreiro na tua equipe? Pode ter um guerreiro na equipe, pode ter um jogador na equipe, pode ter um artista na equipe que está mais adiantado ainda do que o 4º mercado. E assim, essa junção de forças, se o líder souber lidar com ela, elas não são negativas. São forças de ambos os lados que pode trazer assim o melhor alinhamento para a obra. Mas eu estou dizendo isso porque essas várias percepções que precisam ser discutidas nesse momento. Até onde o jogador ajuda, até onde é a hora do artista, até onde o solidário está com a palavra certa, ou é a palavra do profeta, né? Olha, vem por aqui que aqui tem um caminho, ou tem alguém que está segurando, assim, aquela história da bicicleta com 2 assentos e um pedala para frente, outro breca, né? Tem o que está pedalando e impulsionando a bicicleta, outro está brecando, e aí o esforço é demasiado, porque nem todos estão pedalando juntos ao mesmo tempo, por questão dessa compreensão de que mercado exatamente a empresa está. E tem mais uma questão que é importante. Eu recebo muita gente pede para conversar comigo. Ontem foi um dia repleto. E às vezes eu preparo agendas para agenda de conversar com pessoas que me procuram. Muitos são metanóicos, outros não. Mas, em geral, eu noto uma coisa muito comum e com muita frequência. A ausência de propósito na vida das pessoas. E, quando eu falo ausência de propósito, está relacionado diretamente a uma ausência de significado na vida das pessoas. Os mercados, de certa maneira, eles propõem um propósito, né? É redundante, mas é que eu acho que uma palavra
Um verbo está ligado ao outro. Eles propõem um propósito, eles dão uma razão para caminhar. Eles dão uma razão para existir como empresa, como obra, e para caminhar como empresa e como obra. E a travessia propõe uma evolução. É bom saber que depois de onde estamos, tem algo mais a caminhar. É bom também, é muito gostoso olhar para trás e falar, puxa, já passamos por aquela. Já passamos por aquela arena de guerra. Já passamos por aquela mina de recursos esgotáveis. E já que passamos, conseguimos compreender quem está lá. O nosso representante que está lá, a nossa filial que está lá, o nosso cliente que ainda está, nós conseguimos compreendê-lo. Aumenta a nossa capacidade de empatia, porque a gente é capaz de compreender quem já passou por um deserto, que nós já passamos pelo deserto. Ou se nós estamos passando por um, né, que é o oásis no deserto, o terceiro mercado, o mercado mais angustiante de todos é o terceiro, porque é o deserto. É onde você se livra de algumas amarras, mas é só a partir daí que você pode galgar os mercados de prosperidade. São todos aqueles a partir do terceiro. Então, assim, a questão do propósito é extremamente significativa na abordagem da travessia. A maior parte das empresas que conheço não tem um bom propósito, um grande propósito. Então, a abordagem dos mercados oferece isso. Você pode ter um bom propósito para cada tipo de mercado, na medida certa, do estágio de consciência dos líderes e das pessoas que estão comandando aquela empresa. Uhum. Roberto, tem um curioso aqui, o meu xará, o Sandro, que já assim afoito, já quis que antes que você evoluísse aí, falasse mais de cada mercado como você já está fazendo, ele queria saber onde é que você se baseou para essa proposta dos 7 mercados. Tem uma curiosidade aí, algum estudo? Então, o Sandro é da onde? De que equipe? Não tem mais. Tá, ele não se identificou. Uhum. Então, assim, ele está muito curioso em saber se você se baseou em algum estudo, em algum autor, ou se essa é uma proposta tua, né, pelo conhecimento que você tem aí das empresas. Começamos com a pergunta mais difícil de todas. Eu espero que ela venha, ela sempre vem, né? De onde você se baseou? É complicado isso, porque depende de quem faz a pergunta e depende de que mercado a pessoa está. Porque se essa pergunta vem de alguém de primeiro mercado, então ele, como não acredita que alguém possa ser criativo, ele acha que isso foi copiado de algum lugar. Se essa pergunta vem de alguém do quinto mercado, do ateliê de arte, ele muito confortavelmente entende que a gente pode criar coisas desse tipo e não precisa imitar e nem copiar coisa alguma. Se alguém estiver no sétimo mercado, vai entender que só existe um criador, que é Deus. Então, tudo vem de Deus, e aí, então depende do mercado que cada um está. Não é? Tem o mercado do plágio, que é o primeiro e o segundo, tem o mercado da imitação, que é o primeiro e o segundo, tem o mercado da criação espontânea e divina, que é o quinto mercado, o sexto, e tem o mercado que nada é de ninguém e tudo é de todos, é o sétimo mercado. E depende. O interlocutor, nessa hora, é mais importante do que quem responde. Né? Quem faz a pergunta é mais determinante do que quem responde. Então, é isso. Muito bom. E aí a gente vai continuar aqui interagindo a partir das perguntas de vocês. Enquanto o Roberto está falando, vocês podem realmente mandar, que eu já vou fazendo as perguntas a eles. Mas voltando na questão do propósito, né, Roberto, que eu acho que é o ponto aí crucial, já que os metanoicos que estão aí no ar estão com as suas equipes, e equipes que realmente devem ter colocado lá as suas pesquisas na mesa, e a gente já deve ter olhado assim, nossa, olha aquele ali, né, que está com uma coluna no terceiro mercado muito acentuada, esse aqui que está... Então, fala um pouquinho dessa questão, um pouquinho mais, né, porque, então, não há problema nenhum dessas disparidades numa equipe, né, independente do mercado que a empresa está, né, isso tem muito a ver com o propósito. Você podia falar um pouquinho mais disso? O que cada líder precisa fazer é alinhar, dentro de cada mercado, as dimensões da riqueza. Ele precisa, dentro de cada mercado, alinhar a dimensão causal para quem dele, porque muda de mercado a mercado. Ele precisa alinhar a dimensão filosófica, o porquê, a razão e as motivações dele. Ele precisa alinhar isso com a dimensão potencial, as competências das pessoas da equipe, tudo isso alinhado com a dimensão econômica. Esse alinhamento implica ter valores pertinentes àquele tipo de mercado. Propósito pertinente àquele tipo de mercado, competências pertinentes àquele tipo de mercado.
Esse exercício de alinhamento, de ter a empresa alinhada em cada mercado, é o desejável. Até a ponto de começar a fazer falta ao próximo mercado. É interessante, não queira ir para o próximo mercado. O próximo mercado vai te chamar depois que você estiver alinhado no anterior. Então, quando você está bem alinhado no terceiro mercado, já está no fim da sua travessia do deserto, o quarto mercado te espera, que é o ponto de encontro entre as competências da equipe e as necessidades do cliente. Quando você já estiver muito bem alinhado no quarto mercado, o quinto te solicita. E aí você vai ter que, de alguma maneira, se desalinhar para poder viver um ateliê de arte e criar coisas que até então não foram criadas. E assim por diante. Mas esse alinhamento é uma busca que o líder precisa ter com a sua equipe. E essa busca ela é extremamente motivadora para todo mundo. É gostoso trabalhar esse alinhamento e essa busca. Alinhar o que nós chamamos de corpo, mente e alma, que é a mesma coisa, né, do que nós estamos falando. Então, tudo isso é o exercício de trafegar nos 7 mercados, de ir renovando o propósito, de ir cada vez mais... a empresa que a gente propõe na Metanoia é uma empresa viva, que todos os anos ela se realinha, não é? No corpo, na mente e na alma. Então, esse é o exercício de ir trafegando. Passar pelos 7 mercados não é subir uma rampa, é pisar degraus, é mudar de patamar, né? A gente chama que mudar de um mercado para o outro, nós chamamos isso de um salto quântico. Você muda de degrau, muda de patamar. Né? Porque subir numa rampa é evoluir dentro do mesmo mercado. Você está subindo uma rampa. Mas quando você dá um salto, muda de degrau, isso então é a mudança efetiva de um mercado para outro. Eu estava com um metanoico do Andança e ele me dizia que quando ele saiu da metanoia todo animado, ele fez uma carta de valores com valores muito acima do que a equipe já poderia viver, né? Então, isso é um fator de desalinhamento. Quer dizer, ele coloca um valor de 6º mercado, mas o mercado que a empresa está é o 3º. Isso é o que você chama de desalinhamento? Isso é um desalinhamento, porque está muito distante. Quer dizer, quando você está no 3º mercado, você está no oásis do deserto, você precisaria de valores que te impulsionam a passar pelo deserto. E aí você já quer falar de solidariedade antes do tempo? Não vamos falar de valores espirituais antes do tempo? Não há nenhum problema de ter um valor espiritual na carta de 6º mercado. Mas a maior parte deles deverão ser valores impulsionadores a se passar pelo deserto, a se conquistar um próximo mercado. É muito bom ter um valor de um mercado adiante. É bom você estar... É o devir. Esse valor é o seu devir. É aquilo que bota o seu olhar lá. Né? É o olhar no acolá, mas você está aqui. E você precisa viver bem o seu aqui. Precisa passar pelo seu aqui, trabalhar aquele seu tipo de mercado. Então, não há problema. Agora, de todos os valores, a maior parte deles remete a um 6º mercado. E a empresa está no 3º. O que vai acontecer é que esses valores vão ficar no banner. Vão ser esquecidos muito rapidamente, porque o dia a dia da empresa não... É muito distante disso. Está muito distante de viver aqueles tipos de valores na empresa. Então, Roberto, alguém está até colocando aqui, né? Como motivar a equipe para evoluir dentro desses mercados, né? Essa já é uma primeira dica, a questão de estar alinhado nas 4 dimensões, porque aí a equipe vai ter uma maior compreensão. O que mais pode ser feito? Né? Não se identificou aqui quem está fazendo a pergunta, mas há essa dúvida. Como é que se motiva a equipe para evoluir dentro desses mercados? Imaginando os novos mercados, imaginando como pode ser o próximo. Você está vivendo o atual, por exemplo, se nós estamos no 3º mercado, que é o mercado que é o oásis no deserto, acreditar que existe um oásis no deserto. Né? Se você começa a pensar no ponto de... Acreditar que existe um ponto de conexão entre mercado e competência de equipe. Né? Se você estiver indo para um 5º mercado, imaginar que o mercado é uma tela em branco e que você pode gravar qualquer pintura, gravura naquela tela. A equipe pode junto pintar uma obra nova naquela tela. Imaginar essas coisas. Tudo começa na tela da mente, tudo começa na imaginação. E tudo começa quando a gente substitui o instinto, que é o que vigora e o que dá as cartas no 1º e 2º mercado, pela intuição. Trocar instinto pela intuição é um dos movimentos que a gente provoca nessa travessia. Não é? Sair do cérebro réptil, que governa o 1º e 2º mercado, e ir para o neocórtex, que é a parte do cérebro que governa o 3º e o 4º mercado, principalmente o 4º mercado.
e assim por diante, né? E a gente consegue fazer isso exercitando mentalmente, imaginando como é que essas coisas funcionam. Primeiro, tudo que a gente consegue na vida, consegue na tela da mente. Depois a gente consegue na prática. Foi assim a entrada na faculdade, foi assim o casamento, foi assim a casa que você comprou. A gente consegue primeiro a gente imagina, depois a gente conquista. É assim que funciona a travessia dos mercados também. Uhum. Você podia, Roberto, em cada um dos mercados falar uma característica predominante ou do personagem ou do próprio mercado para ver qual é a interpretação que o pessoal está tendo aí e ajudá-los a entender um pouquinho melhor? Então, primeiro, o mercado, os arquétipos ajudam muito nisso, porque além do mercado ser uma metáfora, uma arena de guerra, bom, já diz muita coisa. Hoje, quando você fala em palestras por aí sobre mercado, arena de guerra, muita gente já reconhece. Ele é reconhecido muito rapidamente, porque esse mercado, arena de guerra, ele ficou muito marcado na era industrial, porque era mesmo uma arena de guerra, né? Isso, o mercantilismo veio depois do feudalismo, que era uma conquista de terras no saque, né? Então, daí vem o mercantilismo, e daí vem o capitalismo. Então, tem toda uma herança que veio dessa arena de guerra. Depois, claro, os mercados ficaram mais civilizados. E muitos mercados são muito civilizados, não há necessidade de viver numa arena de guerra. Mas o guerreiro acabou virando um arquétipo muito forte. Muito forte. O guerreiro, o matador, aquele que sai para lutar, e sempre aquela imagem do Rambo é muito significativa, da faca aqui no meio da boca, ele indo para a guerra. Então, as frases típicas desse tipo de ambiente é aquela que tem que matar um leão por dia, não é? O mar não está para peixe. Então, é um mercado de muita adrenalina, o arena de guerra. E, claro, empresas desse tipo costumam valorizar o guerreiro. Então, quando vai contratar alguém, contrata o guerreiro. Quando vai demitir alguém, demite alguém que não é bom de guerra, não é bom de combate. Então, é um tipo de estágio de consciência onde prevalece essa adrenalina, a competição está do lado de fora da empresa, mas a competição está do lado de dentro da empresa também. Há competição dos dois lados, não há a menor dúvida. Então, um quer puxar o tapete do outro, há rivalidades, e é um tipo de... Aí alguém poderia dizer, mas tem empresas que funcionam e dão resultados assim. Sim. É verdade, tem empresas que funcionam e dão resultados assim. Se nós estivermos chamando de resultado somente o financeiro, o resultado financeiro, é possível sim que isso possa dar certo. No segundo mercado você já tem o jogador, é uma pequena evoluçãozinha, mas é que o primeiro ainda é muito mais para mim, né? O segundo ele é mais competitivo. No primeiro você está de olho muito no seu fluxo de caixa, no seu lucro. No segundo você já está mais de olho na fatia do mercado que está na mão do concorrente, você quer tirar dele. Às vezes, mais importante do que ter lucro é conquistar o mercado do concorrente. Às vezes você ganha o pedido do cliente só para tirar do concorrente, ainda que você feche no prejuízo. Mas é para o concorrente não levar. Então esse instinto, veja que essas coisas são instintivas, típicas do cérebro réptil. Elas são desses tipos de mercado. E o jogador é aquele que não mede esforços para levar o pedido, ele usa manhas, ele usa artimanhas, não há uma relação de confiança com o cliente. O cliente sempre acha que ele está com uma carta na manga e pior ele sempre tem uma gordurinha a mais na hora que ele forma o preço, para depois dar na forma de desconto. Tem todo um jogo teatral, vamos dizer assim, que não é verdadeiro, as cartas não estão postas na mesa de uma maneira natural, espontânea, autêntica. Aliás, a autenticidade não é um valor que se firma no mercado desse tipo. Esses dois mercados são os mais representativos do ciclo da sobrevivência, aonde você, então, está pensando muito em você mesmo. O cliente é só uma palavra que soa na forma de pedido, de faturamento, de meta, mas o cliente não existe como pessoa, como sujeito, ele é um objeto. Então, isso significa que a empresa que está nesse tipo de mercado, o propósito dela está ligado à sobrevivência, a ganhar dinheiro exclusivamente, a competir, a ter uma fatia de mercado maior. Esse é o propósito. Elas têm um propósito, só que é um propósito de primeiro e segundo mercado. E como empresas desse tipo, às vezes, são capa de revista,
e estão lá na exame, e muita gente fala, pô, mas não são eles que estão certos. Então aí é que vem um ponto-chave para nós discutirmos aqui na nossa comunidade, e para nós entendermos o que é verdadeiramente a proposta da metanoia. Porque existem duas coisas, existe um jogo de braço entre a dimensão econômica, não é? Melhor dizendo, entre o desenvolvimento econômico, que é o ganhar dinheiro, gerar riqueza econômica, o lucro, e o desenvolvimento humano. Esse é um jogo de braço que existe na economia há muito tempo. As empresas do primeiro e segundo mercado já fizeram a sua escolha. Eles sabem o que eles querem. Eles querem o crescimento econômico, acima de tudo. E é um jogo que eles fazem bem feito muitas delas, né? Eles não estão preocupados com o desenvolvimento humano. Na metanoia, nós não abrimos mão do desenvolvimento humano. Nós queremos o desenvolvimento humano e o desenvolvimento econômico. Queremos os dois. E não queremos o humano como meio para o econômico. Queremos o desenvolvimento econômico como um meio para o desenvolvimento humano. Essa mudança de seta é que faz toda a diferença. Por isso, quem é que se dá bem com a metanoia é quem faz esse tipo de escolha. Escolhe o desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento humano. E aí é que surge aquela palavrinha que eu falei há pouco tempo, ela surge com muito realce, com muita força e com P maiúsculo, que é o propósito. Porque você só tem um propósito que é contagiante, que é motivador, que é impulsionador, que é engajador, que é integrador, o desenvolvimento econômico está presente. O econômico não dá conta disso. Eu não conheço ninguém que se arrepia por causa do tamanho do lucro, do EBITDA, do faturamento, e se emociona e chora por isso. E também não conheço. Mas eu conheço, sim, gente que se emociona muito quando ajuda um outro ser humano, quando contribui efetivamente para resolver o problema de alguém, quando ajuda alguém a crescer, quando ajuda alguém a ser mais humano, quando alguém deixa de ser objeto e passa a ser sujeito. Eu conheço pessoas que se emocionam muito com isso. Porque isso é que dá causa, dá propósito, dá grandeza aos negócios. Pois senão eles serão meros fluxos de caixa, ou meros retornos sobre investimentos, que é o que fazem as empresas do primeiro e segundo mercado. Então, assim, dá para dar certo economicamente no primeiro e segundo mercado? Resposta, dá. Com sangue, suor e lágrimas. Dá para ser feliz? Eu duvido. Eu acho que o contentamento está no ciclo da prosperidade, né? E nós precisamos seguir o nosso contentamento. Roberto, nós estamos com 30 empresas conectadas com a gente, né? Então tem uma população grande aí e eles estão muito interessados nessa sua descrição, né? Dos 7 mercados para melhor compreensão das equipes e também muito interessados em saber se dá para sentir esse progresso. Você está chegando agora no segundo mercado e agora tem uma grande ruptura. Para sair desse ciclo da sobrevivência e para o ciclo da prosperidade, tem a primeira grande ruptura, né? Para que faça essa evolução. Dá para perceber essa evolução? Uma das perguntas que está sendo feita. Dá para se perceber que a empresa está progredindo? E para ela fazer esse progresso, tem até uma questão aqui, então se a gente está numa fábrica e quer evoluir, a gente precisa trocar todos os nossos produtos que são fabricados. Então, assim, como é que vai se percebendo esse progresso? E aí depois você vai continuando nessa explicação de cada mercado, que a turma está gostando aqui de saber mais detalhes. Pois é, esse processo, ele acontece, como a abordagem é muito metafórica, ele acontece muito no metafísico, para depois acontecer no físico. Então, essas coisas dos produtos, por exemplo, que é bem a questão física da empresa, ela vem por decorrência. Primeiro, o que se muda efetivamente é esse estado de consciência das lideranças e das pessoas. Por exemplo, você só vai mesmo com o terceiro mercado, você começa a enfrentar o seu deserto, quando você começa, por exemplo, a falar a verdade. Isso já é um grande avanço. Começar a falar a verdade para o cliente, começar a falar a verdade para a equipe, é um grande avanço. Mas esse grande avanço implica mudanças no modelo de gestão, no modelo de liderança. Você precisa liderar de uma maneira diferente. Então, uma liderança muito autoritária e pouco participativa começa a ter dificuldade disso, porque as pessoas não sabem exatamente... ou seja, os pontos cegos precisam ser abertos. Para que os pontos cegos precisam ser abertos, as caixas pretas sejam abertas, você precisa
expor, falar, conversar a respeito. Num primeiro momento, um mau cheiro, quando você abre aquele baúzinho que está fechado há muito tempo e você não contava para ninguém. Então, aí você tem, né, consolos e desconsolos. Num segundo momento, o sol entra nas brechas que você abriu. Então você começa a desinfetar o ambiente, já que o sol é desinfetante. E aí você começa a respirar um ar novo. Agora, o terceiro mercado, que é o oásis no deserto, nós falamos dos dois primeiros, mas o oásis merece uma conversa, porque o deserto é uma metáfora muito significativa. O deserto é aquela situação da sede, né? Onde é que está a água? Porque você você descobre no terceiro mercado tudo que você não quer. Mas você ainda não sabe o que você quer. Mas você já sabe que você não quer mais aquilo. Quem reconhece que o primeiro e segundo mercado é feito de sangue, suor e lágrimas, fala, eu não quero viver mais isso. Eu não quero viver mais esse mundo de armas e munições ou de manhas e artimanhas. Já que existe uma outra alternativa, eu quero ir para ela. Se tem gente que vive em mundos melhores, por que eu preciso ficar nesse tipo de mundo? E como nós, humanos, podemos escolher o mundo que nós queremos viver, cada um tem direito a essa escolha. E muito escolhem, eu vou fazer a travessia do deserto. Olha, isso por si só já é um propósito. Você descobrir o que você não quer já é um propósito. E você agir nesse sentido já é um propósito. Mas há um jogo de braço. Há a busca pela segurança lutando pela busca pela liberdade. A busca da segurança é a busca da liberdade. A segurança daqueles mercados que são muito tensos, mas você sabe lidar com eles, e a liberdade de você trafegar por mercados que sejam mais prósperos. A escolha é uma coisa, a decisão é outra. Eu costumo comparar com um indivíduo que está andando no centro de São Paulo, aí ele entra num daqueles prédios, daquelas ruas movimentadas do centro, e quando ele entra no saguão do prédio, ele sente um alívio, porque ele não tem mais aquelas buzinas, aqueles carros encostando um no outro, aquele monte de gente atravessando as ruas, aquelas sirenes, não tem mais nada daquilo, ele está no saguão. E o saguão é um momento de uma certa tranquilidade para quem veio da rua. Mas aí ele olha e não sabe que andar que ele vai. Sabe? Ele aperta o botão do elevador, mas para que andar que eu vou agora? É mais ou menos a situação do saguão do prédio é representativa do oásis no deserto. Há o ímpeto de voltar para a rua de novo. Ah, meu Deus, de novo aquele barulho, aquela sirene, aquele movimento, aquele caos. Aquilo é horrível, mas eu sei andar por lá, afinal de contas, eu malhei outra fé, tem trombadinha, tudo, mas não tem problema. Eu sei lidar com isso. Porque eu não sei mais para onde é que eu vou. Então ficar no saguão é muito angustiante. Claro, ele poderia pegar o elevador e parar em qualquer outro andar e a partir daí começar uma nova história. Mas tudo isso são, de novo, metáforas. O fato é que o terceiro mercado é o ponto de inflexão entre prosperar, progredir, evoluir e a partir daí começar a contar uma história nos próximos 5 mercados de prosperidade ou recuar. Ainda há o risco de recuar nesse tipo de mercado. E parece que o principal agente do recuo é o medo. Então eu tenho medo de, né, o que eu vou encontrar, né? Esse mundo aí que eu tenho que descobrir, né? E parece que é esse que me faz voltar, né? Às vezes eu estou avançando então o medo é um dos responsáveis para esse recuo. É sempre o medo. É sempre o medo, é a tentação que te faz. Então isso só tem uma coisa que você pode colocar no lugar do medo: o desejo. Né? O desejo é um pedaço do que nós chamamos de propósito. Podemos falar mais disso daqui a pouco. O desejo é uma parte do propósito, mas o desejo tem que ser maior do que o medo. Então o que nós fazemos no processo da metanoia, por exemplo, já que a maior parte dos que entram, a maior parte entra nos primeiros e segundos mercados, em via de regra é o que acontece, né? Tudo que a gente faz nos vários momentos da metanoia tentar fazer com que desperte um desejo capaz de superar o medo. Fazer com que uma intuição prevaleça sobre o instinto. Porque o instinto sempre vai estar lá, nós não vamos nos livrar dele. Os medos sempre estarão lá, nós não vamos nos livrar deles. Agora, olhar para eles, denominá-los, né?
não deixar com que eles nos governem é o nosso exercício de liderança, nosso exercício humano. E eles estarão lá, o instinto, o medo, né, a tentação de dizer volta, que aqui você já conhece como é que é, tudo isso vai estar muito presente. Lidar com isso é um estágio de consciência, é a sua consciência que combate esse tipo de medo. Combate não, né? Minimiza esse tipo de medo. E na hora que você coloca um desejo na frente, um propósito, então aí você é capaz de trafegar em busca disso. Nós fazemos qualquer coisa por conta de um grande propósito. Não tem nada que nos movimenta tanto, que nos encoraja tanto do que um grande propósito. Por isso que a história do propósito é fundamental e nós vamos lidar muito com ela, com esse assunto no Alumiar. Muito bom. E com muito mais profundidade, né, do que nós vamos poder tratar aqui. Vivenciado, né? Ótimo. Então, parece que este deserto, né, este momento, é um momento crucial na travessia, né? E pode ser que você até tenha um pezinho do terceiro para o quarto, mas não dá para ter um pezinho do segundo para o terceiro e ficar, né, com uma perna em cada lado da ponte. Dá para fazer isso? Como é que é, Dúvida? Essa é uma grande ruptura, né, da sobrevivência para a prosperidade. E aí, na evolução, pode ser que você esteja em alguns estágios que você, assim, estou do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, porque tem um imã que me puxa. Mas parece que isso não acontece nesse estágio. Ficar com um pezinho no segundo e um pezinho no terceiro é uma coisa tanto quanto esquisita. Mas o processo, é bom compreender duas coisas, e eu me lembrei até da tua pergunta anterior, eu acho que eu não respondi ela por completo. Vou voltar nela. O processo é em espiral. Pense nessa evolução dos desertos, numa espiral que vai, evolui, retrocede às vezes. Não vamos nos esquecer que no livro Pegado tem os teatros. Os teatros corporativos, lembra? Teatro do lixo, teatro da impotência. Os teatros são aqueles que faz você voltar. Os propósitos, os valores, faz você evoluir. Há um jogo de ida e vinda. Tem um jogo de ida e vinda. Às vezes a empresa vai ao terceiro mercado e ainda carrega coisas do segundo mercado. Às vezes ela vai para o quarto mercado, carrega do terceiro. É normal que isso aconteça, porque o processo é espiral. Agora, o que você havia perguntado na questão anterior é se dá para sentir que você está evoluindo no mercado. Claro, nós criamos uma pesquisa para tentar buscar uma averiguação um pouquinho mais concreta, mas você sente que sim. Quando você está no terceiro mercado, você já abre, se desbasta com uma porção de coisas, você já começa a perceber os efeitos desse basta. Basta, eu não vou mais blefar com o cliente, vou falar a verdade. Você já vai começar a perceber ganhos que você tem com relação a isso. Não é? Quando você vai para o quarto mercado, que você se conecta com o cliente numa relação de fidelidade, você percebe ganhos com isso efetivos, concretos, né? Você consegue perceber isso, não precisa de uma pesquisa para isso, como essa que nós preparamos. Você vai perceber que você está conectado com o seu cliente. Só né? uma curiosidade, só nesse grupo que está nos assistindo, mais de 300 pessoas responderam à pesquisa. Então é um ponto de partida para se pensar no assunto, mas é só um ponto de partida. É uma referência, e o mais importante da pesquisa nesse momento é como cada um está pensando o tipo de mercado que a empresa está. Porque o que é importante é que cada um age e reage de acordo com aquilo que percebe, de acordo com a sua realidade. Cada pesquisa respondida é um mapa, ela ainda não é o território. Não é? A junção dessas pesquisas pode ser que se aproxime do território, ou seja, o território compreende o território como efetivamente onde a empresa possa estar. Quer dizer, a maior parte dessas pesquisas coincide, por exemplo, no terceiro mercado, ou no quarto mercado, ou no quinto. Então, é muito provável que a empresa esteja por aí. Agora, o que é importante é que a pessoa que respondeu à pesquisa e não corresponde ao mercado, ao mapa que mais se aproxima do território, ela está trabalhando, agindo e reagindo em função daquele arquétipo de jogador, de guerreiro, de curioso. Certo. E isso é uma coisa boa de se conversar dentro da empresa. Esse é o tal do alinhamento que a gente precisa buscar. Você está explicando, está chegando aí no quarto mercado, mas tem uma questão assim, tem jeito de dar um salto quântico pulando um mercado? Eu posso estar no terceiro e ir para o sexto mercado? Eu posso estar no quarto e ir para o sétimo mercado? Como é que é isso? Dá para o salto ser um salto que passa para um mercado sem passar pelo outro?
Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele diz assim: não é nem a chegada, não é nem a saída, nem a partida e nem a chegada que importa. O que importa é a travessia. Ah, mas é muito gostoso experimentar cada mercado e tirar o máximo proveito do que cada um tem para oferecer e levar isso num processo de evolução, de depuramento e fazer isso de uma maneira que o negócio evolui, a empresa evolui e as pessoas evoluem enquanto fazem isso e que cada um vai vivendo esses arquétipos e vai se aprimorando como ser humano e vai melhorando como pessoa. Eu acho que não há pressa, o que a gente precisa é evoluir. O que não pode é ficar parado e andar para trás. Mas tem que evoluir, aquele negócio de um passo por dia, um pouquinho por dia, e a gente vai trafegando nesses mercados e descobrindo coisas novas e vivendo experiências novas. E cada dia é um dia muito excitante, animador, e eu penso que é gostoso passear pelos mercados. E, Roberto, a gente sabe que este passeio coletivamente é muito mais viável, né? Por isso, nosso convite agora, essa abertura do Alumiar para os lavradores, que é uma coisa inédita, né? No sentido de que, poxa, o Metanoico tendo a compreensão disso com a equipe dele, principalmente com a equipe chave, né, que é a equipe de liderança, ele pode ir sonhando com esse progresso junto, né, e aquela coisa, né, o sonho que se sonha junto vira realidade, né, então tem muito a ver com essa coisa da gente estar convidando os líderes para estarem neste Alumiar, que aprofunda muito essa discussão, o fato de que se eles compreenderem juntos e sentirem juntos essa evolução, a caminhada se torna muito mais prazerosa, né? E é isso mesmo. Tem um momento, depois do ponto de conexão por diante e à frente, é assim, pés livres para caminhar, é o que nós precisamos para fazer essa travessia. Mãos dadas. Depois do quarto mercado é mãos dadas. No deserto ainda você se sente muito isolado, o líder ele sente muita solidão ainda no deserto, mas a partir do quarto mercado é de mãos dadas que você vai até o final, né? E olhos aguçados para olhar o horizonte, para olhar para frente, para olhar, olha, tem um outro mercado nos aguardando depois desse. Ou seja, ainda, se já está bom, ainda tem um mundo melhor. Né? Esse é o devir, essa é a esperança que o devir passa. E caminhar de mãos dadas é uma delícia mesmo. A gente pretende que isso aconteça em cada obra, em cada empresa, mas como comunidade a gente tem essa intenção de caminhar de mãos dadas. Né? Nós já fazemos, quando nós estamos no Alumiar, nós sentimos isso, essa caminhada de mãos dadas. Por isso é bom essa oportunidade dos líderes de alto valor, os LAVs, eles poderem ir ao Alumiar para sentir um pouco essa energia, esse clima de ser comunidade. Não é? Isso, saber que assim, somos centenas, né, espalhados em vários locais do Brasil, caminhando de mãos dadas. São luzinhas acesas em várias cidades já do Brasil e que a gente possa caminhar de mãos dadas. Essa é uma maravilha, é uma delícia. E esse já é um propósito ligado a empresas de mercados mais avançados? Né, daquele que já olha o mercado como uma grande comunidade. Né? Olhar o mercado como uma grande comunidade é um olhar de mercados mais avançados. Só para... A turma aqui está dizendo que a gente só tem um pequeno tempo, mas se você quiser ficar a tarde toda, eles liberam, viu? Já estão dizendo aqui que pode ficar a tarde toda, que a conversa tá muito boa, né? Mas você estava começando a dar alguns já ingredientes do quarto mercado. Fala um pouquinho deste ponto de encontro, né? O quarto mercado é uma aliança. Então, o cliente que até então era aquele que queria levar vantagem em tudo, já não é mais. Ele é parceiro mesmo de caminhada. E é feita uma aliança com ele, né? O ponto de encontro é uma conexão. E a partir daí, tudo fica mais fácil. Porque é muito difícil você brigar com o mercado, o que acontece muito no primeiro, segundo e parte do terceiro. No quarto mercado, você cria uma aliança com o cliente e você é impulsionado por ele. É como se você se amarrasse no cliente e o cliente te leva para o futuro. E aí tem mecanismos para isso. A Operação Curiosidade é um grande mecanismo que a gente introduz já no terceiro mercado, perdão. E ele passa a ser uma ferramenta metanoica para o resto da vida. E quando você se conecta com o cliente, ele te diz para onde é que você tem que ir. O cliente estabelece o desafio, você tem o desejo. Quando você compartilha com a equipe, esse desejo é um desejo compartilhado, é o sonho que se sonha junto. Desejo mais desafio
é igual propósito. Está entendendo? Vamos botar uma linguagem agora, né? Tá na dimensão filosófica, que é onde está o desejo. Mas dimensão causal, que é onde está o desafio, isso fecha o grande propósito. Bom, a partir daí é uma maravilha, porque você vai estar sempre conectar a aspiração interna com a aspiração externa. Isso é um propósito que movimenta a empresa para todos os mercados que vêm a partir daí. E isso começa para valer no quarto mercado. Então eu diria que até o terceiro mercado, o grande propósito é se livrar daquilo que você não quer mais. Mas já no quarto mercado, não. O grande propósito é ir em frente mesmo. Você já nem pensa mais em recuar. No terceiro mercado, você tem essa tentação. No quarto, você não tem mais. As vantagens de você ter trafegado já, ter passado pelo deserto, ter depurado e já ter trocado os seus valores e o seu estágio de consciência, você não volta mais para trás agora. Porque você sabe que é muito melhor viver nesse tipo de mundo. Né? Esse mundo de andar de braços dados com o cliente. Então esse é o quarto mercado. E aí você vai fazer o máximo por ele. E você vai ser recompensado por ele, pelo que você faz, de uma maneira muito generosa. E aí há uma transparência ao lidar com o cliente, há uma autenticidade. E não dá para ser autêntico e transparente com o cliente sem antes ser autêntico e transparente com a equipe, com os próprios, internamente. Então passa a ser um ambiente de verdade, de integridade, de autenticidade. E uma maravilha. Existe uma relação de confiança com a equipe, uma relação de confiança com o cliente. Não é? E se tem algo que pareça, que se aproxime do paraíso, é a confiança. Porque a desconfiança é típica dos primeiros mercados. E é muito ruim trabalhar com desconfiança, trabalhar com uma pulga atrás da orelha. É muito ruim. Então você trabalha com confiança. Né? Pode ter algumas decepções aqui, agora pode ter, mas você trabalha com a confiança. Ô, Roberto, o quarto mercado é tão sedutor e maravilhoso, e é mesmo, né? Putz, chegar aí e fazer essa aliança é uma coisa que já é um paraíso mesmo, né? Mas a gente não quer que o metanoico pare por aí. Né? Porque quando ele chega aí, está tudo conectado, o cliente já está reconhecendo a empresa dele como uma empresa diferente, uma empresa única, mas a gente sabe que tem um salto quântico aqui significativo para ir para um quinto mercado. Né? Então, a gente não quer que eles parem aí. Tem muitos dos nossos metanóicos no quarto mercado e que não podem aí afrouxar, não, porque já é muito confortável, mas não é para parar por aí, né? Porque tem uma coisa pela frente ainda mais prazerosa, ainda mais fantástica do que já atingir esse ápice aí. Né? É assim, todos os mercados, mesmo que evolua o estágio de consciência, e é o que acontece quando você está em cada mercado, você sempre vai ter algum tipo de tentação, né? Sempre vai ter algo tentando te desestabilizar. Por exemplo, no quarto mercado, que é o ponto de encontro, o que pode estabilizar é exatamente a crise da prosperidade. Porque começou a dar tudo certo. Você tem uma boa conexão com o cliente te recompensa, então você tem um bom resultado no corpo da empresa, na mente da empresa, a equipe está muito satisfeita em corresponder às demandas do cliente, aparentemente você fala, cheguei lá. Pronto. Mas você não chegou lá ainda. O quarto mercado é o que nós chamamos de limiar entre uma fase antiga e uma nova fase. Eu diria que o quarto mercado divide o líder entre o líder que até então foi herói, do líder que a partir de então vai ter que se transformar em mestre. De herói para mestre. Herói, porque quem atravessa o deserto é herói. Mas a partir daí ele é mestre. Ele agora vai ter que criar um processo de transferir coisas que ele aprendeu, e porque a partir daí o mundo dele se abre. Quando você vai do quinto para o sexto mercado, não é mais apenas o cliente, você começa a trabalhar todo o seu holograma. Você começa a trabalhar todo o fornecedor, também é importante. Quer dizer, todos os agentes do holograma passam a ser importantes da mesma maneira. Né? É quando o mundo se abre em possibilidades, o universo se abre em possibilidades. Você começa a ver oportunidade para tudo que é lado. Até então você não via. Enquanto lá no primeiro e segundo mercado se falava muito de crise, você não consegue mais pensar que existe crise. Você fala, onde é que tem crise? Você inventa todo dia uma oportunidade nova. E aí você já está cheirando o quinto mercado, o ateliê de arte. Você fala, nossa, tem muita coisa para fazer. Não é mais uma adrenalina que toma conta, mas é uma endorfina.
um sentimento de prazer no trabalho, de fazer as coisas, de realizar, de empreender. Esses verbos passam a ser muito agradáveis de conjugar, né? Então, aí você começa a ir para o quinto mercado e quer inventar. Você já é empresa única no quarto mercado, aí você quer ser uma empresa super diferenciada, inédita. Você É um espetáculo todo dia, né? Essa um ideia do espetáculo artista todo dia, mesmo, que todo dia ele faz um espetáculo. Excelência é uma palavra que toma conta. Excelência emocional. Defina a excelência operacional. Excelência operacional algumas empresas conseguem, até no primeiro e segundo mercado, viu? Os programas de qualidade ajudaram muito nesse tocante, né? Mas a excelência emocional, é tocar o cliente na emoção mesmo, e aí é que ele se fideliza para valer, né? Sempre na emoção que ele se fideliza, nunca pela operação, né? Então, o quinto mercado é esse estado da arte em se fazer negócios. Então, é um estágio, é muito divertido o quinto mercado. E chegando aí, tem que haver uma segunda ruptura, porque aí você vai para os 2 últimos mercados, né, que é um novo tempo mesmo, né? Você já é o mestre, né? Você já não é o herói. Nesse momento, você está vivendo uma situação muito mais criativa de vida, né? De liderança, e com tempo para isso, porque você já não precisa matar um leão por dia, isso já não existe mais na tua agenda. Metanóicos nesse estágio têm tempo até para se dedicar para outros metanóicos e outras empresas da comunidade. Isso já acontece hoje. Então, é um novo tempo, né? O quarto mercado fez o linear, agora você vive um novo tempo. O tempo da criação, né? Que é mais do que a criatividade. A criação é você conceber coisas novas. E aí você podia finalizar, assim, brevemente, falando do 6º e do 7º, para que a gente responda algumas questões aqui que você está me acelerando porque o tempo está acabando? Sim, você... A gente fica aqui nessa conversa, nessa conversa, e muito gostosa, e aí acho que as equipes querem... e não querem perder nem um pouquinho do que você está falando, e mal estão perguntando aqui, né? Então, só para ver se sobra um tempinho para vir alguma pergunta mais específica, mas você poderia, então, agora falar dessa segunda ruptura que leva ao 6º e ao 7º mercado? Aí tem uma outra ruptura mesmo, né? Então, assim como a verdade e a integridade fez a grande ruptura do primeiro e segundo mercado para os demais, tem outros 2 valores fundamentais que fazem a ruptura desses 3 mercados do meio, oásis no deserto, ponto de conta intermediário, para os 2, que é o espaço de solidariedade e é o Jardim Supremo. Esses 2 valores que são fundamentais é a compaixão e o perdão. A compaixão do ponto de vista de você... porque assim, não é uma questão de você, ao estar no 6º mercado, se sentir superior. Não é uma questão de superioridade, embora seja um estágio de consciência mais avançado. Eu preciso entender isso muito bem, porque se você se sentir superior aos que estão para trás, você não chegou nesse mercado ainda. Compaixão é compreender o que vive empresas e pessoas que estão em estágios anteriores. Compreender, mas assim, com bondade isso. Quer dizer, o metanóico que está lá, ele não fica criticando assim, poxa, não, mas esse cara aqui não é nem metanóico, não devia nem ser chamado de metanóico. Por isso que ele é mestre. E o que ele quer, na verdade, é, assim, na medida do possível, ajudar quem está lá. Ele quer dizer, tem um outro jeito de pensar negócios, pensar empresa, pensar liderança, pensar relações, né? Tem coisa melhor do que transação, que é relação. Tem coisa melhor que relação ainda, que é transformação. Ele pode ser um arauto, alguém que sinalize isso, alguém que coloque luz naqueles mundos que ainda a luz não entra da maneira como poderia entrar. Ele pode ser um desses iluminadores, né? Luminares, né? Eu acho que é essa palavra, né? Luminares, né? É um desses luminares. Ele pode ser um arauto, um luminar, para dizer, mas ele faz isso com muita compaixão. Ele tem que entender isso. E o espaço de solidariedade é onde você entende que negócios existem para contribuir com o mundo. É isso. É para isso que existe negócio. É para fazer o mundo ficar melhor. Porque o mundo ainda é uma obra inacabada. E nós precisamos ajudar a terminar esse mundo, dar acabamento para esse mundo e torná-lo melhor. Esse é o nosso compromisso. E que bom que inventaram as empresas, porque a empresa é uma maneira de fazer isso de forma coletiva.
e organizada. E de fazer isso de uma maneira bacana, porque as empresas foram os agentes que mais evoluíram no planeta nos últimos anos. Então, se haverá uma transformação para melhor do mundo, será a partir das empresas. Não vai ser a partir dos governos, ou do clero, será a partir das empresas. As empresas serão capazes disso se elas tiverem líderes mestres. Elas serão capazes disso. E os líderes precisam ser mestres para a gente conseguir esse tipo de coisa. Quem está no espaço de solidariedade, pensar no cliente é pouco. Ele pensa em todo o holograma. E você ainda quer dizer que tem alguma coisa melhor que isso ainda? Mais avançada que isso? Ainda tem um jardim supremo. Isso. Ainda tem um jardim supremo. Eu diria assim, se os 2 primeiros mercados existe um ego envolvimento, são empresas muito voltadas a si mesmas, pessoas, líderes muito voltados a si mesmos. No 3º, 4º e 5º mercado há um alter envolvimento. Você já se preocupa com o outro, você percebe que existe um outro na relação que não é só você, não é um ego envolvimento, é um alter envolvimento. No 6º e no 7º mercado existe um holos envolvimento. Você está envolvido com o todo. Holos é o todo. Há um envolvimento com o todo. No 7º mercado você é parte do todo e o todo é parte do teu projeto de vida, do seu projeto de negócio. Então você e o todo formam uma coisa só. É um grande jardim, né? E a gente vive a profecia do jardim. Já que tudo começou em um jardim, tudo acaba em um jardim. E aí o arquétipo é o do cultivador. Aquele que vai cuidar do jardim. Ele cuida do jardim como quem cuida da sua roseira, né? Como quem cuida da sua horta, do seu campeiro. Todo aquele cuidado para que o jardim evolua, para que o jardim dê certo, para que o jardim dê flores, né? Para que o jardim encante. E esse é a beleza. Roberto, líderes com modelo mental já no 7º mercado, a gente consegue passar pelas nossas cabeças alguns. Obras no 7º mercado existem ou são sempre um dever? O 7º mercado é um dever ou é uma realidade? Olha, o que nós precisamos entender com relação a isso? Estamos no final? Já estamos no final. Então eu encerro com essa historinha. Encerro com essa historinha, não vai caber nenhuma perguntinha, será? Não, aí fica no... Pronto, legal. Pronto. Faz as perguntas todas no alumiar. Mas não tem mais amanhã? Hã? Tem outro grupo amanhã. Outro grupo amanhã. Mas tinha aquela pessoa que ela vivia procurando, ela queria se encontrar com Deus de tudo que é jeito. E procurava a Deus e buscava a Deus, buscava nas leituras, buscava na religião, buscava nas conversas, buscava nas experiências metafísicas e físicas, buscava de tudo que é jeito encontrar Deus. E andava como um peregrino, tentando encontrar a Deus. E até um dia, ele passando rapidamente, ele passou na frente de uma casa, tinha uma placa que estava escrito Morada de Deus. Ah, agora encontrei. Aí ele chegou, subiu a escadinha que dava para a porta da casa, onde tinha a plaqueta Morada de Deus, levantou a mão para bater na porta, aí ele segurou a mão e não bateu. Ele falou, mas daqui abre a porta e é Deus. Meu Deus, o que eu vou fazer? Termina a minha busca, termina a minha procura, termina a minha travessia. Então, lembrando Guimarães Rosa, não é nem a partida, nem a chegada. A travessia é que é a grande festa. É isso. Meu Deus do céu, se esse é só uma experimentação do que vem por aí, né? Fica nosso convite. Quero agradecer aí a todos os metanóicos que estão com as suas equipes aí neste momento, rodando a roda do aprendizado, para a gente entender um pouco melhor dessa travessia no 7º mercado, nos 7 mercados, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês que está aí. Um agradecimento especial à equipe do Anderson Cavalcante, viu, Roberto? Anderson, meu amigo, Camila, obrigado. Que nos ajudou aí, né? Obrigado, Camila. E pelo que eu tô vendo, a gente tá com as pessoas conectadas, então não teve aquela coisa de ficar caindo, você falou com todo mundo,
o tempo E a todo nossa equipe aqui, o Vieira, o Rodrigo, Isso. Maíra, que está A equipe toda do Mata Projeto, né? O Erivelto, o Vieira, o Rodrigo, a Maíra, eu, você. Então a gente está muito contente. Obrigada a vocês. E a gente continua aí nas sessões, né? Cada equipe agora aí concluindo a partir dessa informação do Roberto, né? Sobre o sétimo mercado, concluindo a percepção, aí chegando a um ajuste de percepções, né? E nosso convite, né? Quem estiver com a gente lá no Lumiar, nós vamos muito a fundo. Eu falei dos lavradores, mas negociadores também estarão com a gente, Roberto, também a equipe comercial foi convidada. Então, nós estaremos juntos lá. E isso aqui só deu uma pitadinha do que vai acontecer neste encontro. A gente está caprichando, né, Roberto? Estamos caprichando mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Beijo gente. a Obrigado. todos Deus vocês. que abençoe vocês. Muito obrigado.